Olá, crianças! Estamos aqui para a nossa aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medidas de comprimentos não padronizados. Por que não padronizados? Porque a gente não vai usar a fita métrica para medir de um ponto até o outro, tá? Fabrício e o seu professor estão usando partes do corpo para medir a quadra de voleibol. Observe como eles medem a largura da quadra usando passos. Olha aí como eles estão medindo. Percebam aqui que o Fabrício é menor do que o professor dele. Por isso, aqui embaixo deu para ele a quadra de voleibol deu 12 passos. Para o professor dele deu 9 passos. Por quê? Porque Fabrício é menor, então as perninhas dele são menores. Ele precisou caminhar mais até chegar ao final. E o professor dele, como é maior, as perninhas dele são maiores, ele precisou caminhar menos até chegar aqui por causa de sua altura, certo? Aqui na próxima página a gente tem uma atividade. Essa atividade ela é para ser feita na escola e em dupla. Como a gente não está na escola, a gente não vai poder ir lá na escola fazer essa atividade, a gente vai adaptar ela para a gente fazer ela aí na nossa casa e a tia vai ver a resposta e vai considerar a sua resposta dentro dessa atividade, certo? Aqui pede para a gente se reunir com 3 colegas e medir usando o passo. O professor vai marcar o início e o fim de um caminho no pátio da escola e você vai encontrar a medida desse caminho. Faça uma estimativa, ou seja, sem medir, e tente descobrir quantos passos você dará para percorrer o caminho e anote. Aqui na número 1 está pedindo para a gente fazer uma estimativa de quanto que vai dar de passos de um ponto até o outro. O que é uma estimativa? É um palpite. Bom, eu acho que vai dar tantos passos até tal ponto. É isso que vocês vão colocar aqui. O que é que a gente vai medir, tia, então? A gente vai medir a sala da casa de vocês. Vocês vão escolher um ponto da sala. O ponto pode ser da porta até a outra porta, pode ser de uma parede até a outra parede. Vocês vão escolher aí na casa de vocês, lá na sala de vocês, de um ponto a outro. Daí vocês vão contar dessa maneirinha aqui que eles estão contando aqui na quadra, ó. Desse jeito. Para ser sua dupla, você vai precisar de uma dupla para poder realizar. Quem vai ser sua dupla? Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser o irmão mais novo, pode ser o irmão mais velho. E aí você vai escolher uma pessoa na sua casa para ser sua dupla. O que ela vai fazer? Ela vai contar os passos, assim como você vai contar, ela vai contar também, tá? Quando a gente terminar aí de contar esses passos na sala da casa de vocês, a gente vai contabilizar colocando aqui o nome do representante, bote o seu nome e o nome da sua dupla. Pode ser de trio? Pode ser de trio. Coloque o seu nome e o nome da sua dupla. Desse lado. Desse outro lado aqui, você vai colocar a quantidade de passos que a pessoa fez. Você vai colocar a quantidade de passos que você fez e você vai colocar a quantidade de passos que a sua dupla fez. Aqui embaixo está perguntando, todos deram a mesma quantidade de passos? Por quê? Se você fizer essa brincadeira com um adulto, aí na sua casa, provavelmente vai dar a quantidade de passos diferentes. Se você fizer com a criança, pode ser que dê aí uma quantidade de passos iguais, tá bom? Por causa da altura, por isso que dá números diferentes, tá bom? Podem fazer a atividade desse jeito que a tia explicou, que a tia vai considerar os números de vocês, tá bom? Não precisa aqui encher o quadro todo. Se você fez de duplo, então você vai colocar o nome só das 2 pessoas, ok? Aqui na página seguinte, questão número 1. A tia Luciana quer costurar uma fita ao redor de uma toalha quadrada. Luciana e a tia estão usando o palmo para medir o comprimento dessa toalha. Observe. Vejam aí como elas estão fazendo com a mãozinha aqui para descobrir o palmo. A mãozinha aberta do dedão até o mindinho. Para descobrir o palmo. É assim que tira o palmo, certo? Ó, do dedão até o mindinho. Bem esticadinho dá um palmo. Letra A. Quem tem o palmo maior? Luciana ou a tia? Quem aí vai ter o palmo maior?
Provavelmente quem vai ter o palmo maior é quem tem a mão maior. Será que a mão da Luciana é maior do que a mão da tia dela? Ou a mão da tia dela é maior do que a dela? Quem tiver a mão maior vai ter o palmo maior, certo? Vocês vão colocar aqui. Quem das duas tem o palmo maior? Letra B. Por que Luciana e a tia encontraram medidas diferentes? Por que elas encontraram medidas diferentes? Porque o palmo da mão delas é diferente. Por isso, encontraram medidas diferentes. Letra C. Usando seu palmo, meça a largura da sua mesa e pinte quantidades de palmos que você encontrou. Como a gente não está na escola para medir a nossa mesa na escola, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aí a mesa na casa de vocês. Qualquer mesa que tiver na casa de vocês. Vocês vão medir com o palmo e vão pintar quantos palmos dentro. Se sua mesa for grande, pode pintar todas as mãozinhas, se der todas as mãozinhas. Dependendo do palmo de largura que der, vocês vão pintar aí as mãozinhas, tá bom? Letra D. Converse com os colegas para descobrir se todos encontraram a mesma quantidade de palmos. Questão número 2. Milena construiu uma figura usando palitos de picolé. Essa aqui é a figura que Milena construiu. Letra A. Qual é a forma da figura que Milena construiu? Que figura é essa? É um triângulo, é um retângulo, é um quadrado? Que figura é? Você vai colocar o nome aqui da figura que ela construiu. Letra B. Quantos palitos formam o contorno dessa figura? Quantos palitos aí ela usou para fazer essa figura? Foi um palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos? Coloque aqui a quantidade de palitos que ela usou para fazer essa figura, certo? Vamos lá. Aqui na questão número 3 diz: o contorno das figuras a seguir foi construído com palitos de fósforo. Complete a tabela com o nome da forma de cada figura e a quantidade de palitos usados. Desse ladinho aqui, vocês vão colocar o nome da figura. Desse aqui, vocês vão colocar a quantidade de palitos. Por exemplo, a nossa primeira figura aqui é um triângulo. Então, eu vou colocar o nome aqui, triângulo. Quantos palitos eu usei para fazer o triângulo? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui o número 3. Assim, vocês vão fazer com todas as outras formas, certo? Questão número 4. Elisa está caminhando até o ônibus escolar. Façam uma estimativa de quantos passos faltam para Elisa chegar até o ônibus. Ela estando aqui, antes um pouquinho da placa. Quantos passos faltam para ela chegar aqui? Vocês acham que falta quantos passos? Falta 5 passos? 6 passos? 10 passos? Quantos passos faltam? Vocês vão colocar aqui quanto que vocês acham de passos que faltam para ela chegar até o ônibus. Questão número 5. Gustavo usou o pé para medir o comprimento de um tapete. Letra A. Quantos pés falta para Gustavo medir o comprimento do tapete? Ele usou o pé para poder medir o comprimento do tapete. Quantos pezinhos faltam aqui para ele terminar, chegar lá no finalzinho do tapete? Letra B. O comprimento desse tapete equivale a quantos pés de Gustavo? Ao todo, quantos pés ele usou para poder chegar no final do tapete? Vamos medir a largura da quadra de esporte da escola. Para isso, reúna-se com 3 colegas. Aqui a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez lá na página anterior. A gente não está na escola para a gente medir e fazer essa medida. Então, a gente vai fazer essa medida em casa e a tia vai considerar a medida de vocês, tá bom? Aqui diz assim: todos os alunos do grupo devem se posicionar no início da linha indicada. Ao sinal do professor, percorrê-la usando para medir, contar e anotar quantos passos você deu. Agora, a gente não vai mais medir a sala da nossa casa. A gente vai medir o quarto. Você vai medir aí o seu quarto. Você vai lá no quarto da sua casa e vai medir. Usando o quê? Agora, a gente vai usar, não é mais o passo, a gente vai usar o pé.
Você vai escolher um ponto aí, de uma parede até a outra do seu quarto, e vai medir usando o pé, assim como o menino usou aqui para medir o tapete, como o Gustavo usou para medir o tapete, certo? Você vai medir usando os pés. Você vai usar lá a sua dupla de novo, chame aí sua dupla para fazer essa medida com você. Quando vocês terminarem de fazer a medida, aí vocês vão contabilizar aqui. Você vai colocar o seu nome e quantos pés deu. Você vai colocar o nome da sua dupla e vai colocar quantos pés deu. Aqui está pedindo uma estimativa de quantos passos vocês vão dar aí. Você vai colocar quantos passos que você acha que você vai dar. Você vai anotar aqui os seus passos, tá? E aqui você vai contabilizar o seu passo e o passo da sua dupla. Qual foi aí, quanto que deu para um e para outro. Pode ser diferente o resultado. Quem deu mais passos da sua dupla? Quem deu mais passos ou vocês deram passos iguais? Coloquem aqui, tá? Se sim, quantos e se não, deram a mesma quantidade de passos. Ok? Então, vocês podem realizar a atividadezinha do jeito que a tia explicou, que a tia vai considerar a resposta de vocês. Essas atividades são práticas e eram para ser realizadas na escola. Mas, por conta do nosso momento aí, a gente não vai ter essa oportunidade de realizar na escola. Então, realizem do jeito que a tia explicou, que a tia vai considerar a atividadezinha de vocês como correta, ok? Então, combinado assim, até mais tarde. Beijos e tchau, tchau.